Oi, meu nome é Marcelo Amato, então eu sou médico assistente aqui da pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nós trabalhamos em pesquisa em ventilação artificial, temos uma UTI respiratória que está preparada para atender os casos de coronavírus, e fui convidado aí para fazer um bate-papo sobre as últimas informações científicas que a gente tem sobre o coronavírus. É um assunto que está em constante evolução, porque na verdade a gente está aprendendo sobre uma doença que aconteceu no final de dezembro pela primeira vez no mundo. Como evitar o coronavírus? O que se sabe hoje é que é uma doença transmitida por gotículas respiratórias. E aí o que está surpreendendo o mundo inteiro é que essas gotículas elas persistem muito mais tempo nas superfícies dos objetos do que se imaginava, provavelmente mais do que o influenza. Na verdade, a gente já tem agora alguns dados mostrando que ela persiste muito tempo em plástico e metais, um pouco menos em cobre, quer dizer, mas mesmo assim é uma persistência preocupante, porque significa que um objeto tocado mesmo 24 horas depois ele pode estar infectado. Então, até onde se sabe, a principal transmissão é quando esse material contaminado entra em contato com as mucosas oral, dos olhos e da boca. Ele começa a entrar no sistema respiratório a partir do epitélio das vias aéreas superiores. E aí rapidamente se espalha. Então a melhor prevenção realmente é aquela focada no cuidado das mãos e dos objetos, principalmente dos objetos onde a sua mão toca, porque a gente várias vezes por dia toca no rosto. Existe uma grande dúvida sobre o uso de máscaras, existe o uso de lavar as mãos com frequência. Então eu queria só esclarecer um assunto, né? Obviamente que lavar as mãos parece ser o mais adequado de tudo. O álcool gel é extremamente eficiente, vários líquidos de limpeza são eficientes, e agora o uso da máscara eu tenho recomendado. Existe muita controvérsia no assunto, mas a gente tem recomendado para usar máscara apenas aqueles pacientes que estão realmente com sintomas respiratórios. E por que disso? Porque hoje em dia existem vários trabalhos de modelagem, e apareceu um trabalho na Science muito interessante, publicado há 2 dias atrás, onde eles mostram que na verdade essa virose está se espalhando muito rápido, porque provavelmente os infectados e que estão transmitindo a doença são 10 vezes mais do que o número de casos detectados. 9 a 10 vezes mais, e essas pessoas provavelmente elas têm metade da infectividade de uma pessoa sintomática, ou seja, é bastante, porque como elas são 10 vezes mais, no fundo, e elas têm metade da infectividade, elas propagam essa doença 5 vezes mais do que as pessoas que estão sintomáticas. Então é um número bem importante da gente ter em mente, e isso justifica as medidas mais agressivas que estão sendo tomadas agora para tentar deter a disseminação da doença. Então, só relembrando, a gente tem mais chance de pegar essa doente de um doente pouco sintomático do que de pegar ele de um doente muito sintomático. Agora, mesmo um doente muito sintomático é um doente que a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente um objeto que ficou próximo da pessoa infectada, ele vai poder te infectar secundariamente 24 horas depois. Então a segunda pergunta que me fizeram aqui é se é preciso isolamento domiciliar dos pacientes idosos. Não há dúvida nenhuma, essa é uma certeza que a gente tem, que a melhor coisa que se faz hoje em dia é realmente o confinamento dos idosos, mas precisa ter uma certa inteligência nisso,
a gente precisa deixar sempre alguma pessoa que possa ser um mediador para eles, para ir no supermercado, para ir numa farmácia, e mesmo para poder auxiliar, para eles poderem manter comunicação com o mundo exterior. Mas realmente as visitas com netinhos ou familiares devem ficar realmente interrompidas, lembrando que uma doença que tem uma letalidade de 20% é uma coisa muito alta, talvez até mais dependendo da idade desses indivíduos. Então essa restrição ela é inegociável. Quanto à terceira pergunta que me fizeram aqui, se precisamos usar máscara em ambientes públicos, eu diria que não, porque por uma questão de treinamento e eficácia. Só quem deve... Nós temos recomendado a utilização de máscara para os pacientes que estão extremamente sintomáticos e com possibilidade de tossir e espirrar. Quem não está com esse tipo de sintomas, a gente prefere que não use a máscara. Por quê? Porque a máscara ela é uma espécie de vetor para o vírus se propagar para a mão da pessoa. Uma máscara que ficou em mais de 1 hora numa pessoa que tem secreção aumentada, ela é extremamente infectante. E se essa pessoa estiver tocando na sua máscara, a mão dela vai estar contaminada o dia inteiro. Então é preferível que essa pessoa que está com poucos sintomas, ela realmente fique em casa, isolada. Se a pessoa precisa sair de qualquer jeito e está tossindo e espirrando, ela usa a máscara. Essa é a recomendação que a gente tem feito. E aí, obviamente, isso no sentido de propagação. Agora, no sentido de defesa das pessoas, de você se proteger contra alguém que está infectado, a gente recomenda a máscara para os profissionais de saúde que estão numa distância muito curta em relação ao paciente. Por exemplo, é sabido que os oftalmologistas e os otorrinolaringologistas na China se contaminaram muito mais do que os outros médicos. Também os médicos que atenderam esses pacientes no pronto-socorro sem proteção adequada ficaram muito infectados. Então a máscara a gente recomenda para o profissional de saúde que sabe manusear ela direito. Uma questão que me preocupa muito algumas recomendações, por exemplo, pela escassez de máscara, que as máscaras sejam reutilizadas. Isso, no meu modo de entender, é uma coisa extremamente, é uma determinação que não poderia ser propagada, porque a máscara é extremamente contaminada. A gente tem que ter a noção muito clara disso. Então, numa situação muito emergencial, você até poderia fazer isso, usar uma máscara que foi reutilizada ou guardada, mas de preferência essa máscara tinha que ser descartada. Mais uma recomendação sobre as máscaras. A gente tem que ser realista com a realidade aqui do Brasil. Então, se você tem uma máscara N95 que você só vai poder utilizar uma por dia, o que a gente recomenda é que você use uma máscara cirúrgica simples em cima dela e troque várias vezes por dia. Aí seria um compromisso razoável para você poder usar uma máscara de proteção e ficar reutilizando. Mas de preferência, volto a dizer, se você tem certeza que você tomou contato com uma situação de alto risco, o ideal é descartar essa máscara e obviamente lavar a sua mão depois. Então, a quarta pergunta: como identificar a necessidade de procurar atendimento médico? Estamos fazendo uma recomendação que foi idealizada aí por uns profissionais pneumologistas e uma equipe grande aí de profissionais. Nós estamos tentando manter o máximo de objetividade, mas também sem perder a praticidade. Idealmente eu gostaria de que essa indicação fosse baseada no oxímetro de pulso, mas isso aí talvez não seja possível. Mas o que nós temos recomendado, e isso é muito importante porque nós vamos claramente num caminho muito parecido com o da Itália, tudo indica que aqui a situação não vai ser diferente da Itália, então a gente tem que ser racional. Então as pessoas oligossintomáticas ficam em casa sempre. Então só deve procurar ajuda médica quem realmente está com um sintoma um pouco mais grave, e aí esse sintoma realmente tem que ser relacionado a duas coisas: ou uma toxemia muito forte,
ou seja, aquela pessoa que começa a perceber que está tonta, que levanta e quase desmaia, ou aquela pessoa que percebe que está começando realmente a ficar com a respiração curta e falta de ar. E obviamente que um sintoma objetivo seriam sinais de dedos arroxeados ou cianose. Quem precisa ficar internado? Esse critério nós estamos tentando definir também objetivamente e aí baseado no oxímetro de pulso ou numa gasometria e a resposta ao oxigênio. Teoricamente, aquelas pessoas que começam a ter algum grau de dessaturação, elas deveriam ficar em observação, mesmo que ainda não precise de oxigênio suplementar. Então essa vai ser mais ou menos a base do tratamento. Existe em sistemas de saúde com maior possibilidade de atendimento, a gente vai tentar também fazer uma tomografia computadorizada, porque a porcentagem de pacientes que tem é uma espécie de... a tomografia vai funcionar como uma espécie de índice de gravidade para a gente. Então ele te dá uma ideia de como é que está a progressão da doença nesse paciente. Então, mas basicamente o critério para ficar internado se baseia na oxigenação. Sexta pergunta: quais são os sinais de gravidade? Bom, isso tem sido bastante explorado nas séries recentes que foram publicadas no JAMA, no New England e no Lancet. A gente sabe que essa é uma doença que ela tem dois sintomas que são muito fortes, que são os mais prevalentes, que são a febre e a tosse seca, mais do que nas outras viroses respiratórias, mas elas cursam também com os outros sintomas de viroses comuns, como coriza, dor de cabeça, mialgias. Então, todos esses sintomas são importantes para o diagnóstico, mas lembrando que as características que tiveram mais relacionadas à gravidade, realmente, por enquanto, foram febre. E, obviamente, que a presença do infiltrado na tomografia bilateral, mas aí não seria já um sintoma clínico, e sim um exame laboratorial. Complementando aqui os sinais de gravidade, então nessa série, algumas informações importantes. Nessa série publicada no JAMA de pacientes na China, com 201 pacientes, os sinais que se associaram à progressão para SARA e obviamente para a necessidade de ventilação mecânica foram idade, neutrofilia, alguma disfunção orgânica associada, mas uma coisa que chamou muito a atenção foi coagulação, distúrbios da coagulação com D-dímero bastante alto, e a gente acredita que esse sinal de agressão endotelial vascular é muito importante, inclusive está um pouco na patogênese de uma extrema hipóxia, porque a vasoconstrição hipóxica está comprometida nesses pacientes, e daí a severa hipoxemia. Então, obviamente que também muita hipoxemia e a necessidade de bastante nível de oxigênio suplementar é um extremo sinal de gravidade. Outra informação importante: vocês vejam que nessa série chinesa, e provavelmente vai se repetir um pouco na Itália e aqui no Brasil, de todos os pacientes internados, a porcentagem como uma pneumonia bilateral, e esses são pacientes assim que já estão numa semi-intensiva ou numa intensiva, aqueles que desenvolvem ARDS são 40%, uma porcentagem alta, 41%, e com uma mortalidade global desses pacientes aí em torno de 21% se você pensar em pneumonia, mas naqueles com SARA a mortalidade chega obviamente a 40%, 60%. E uma terceira informação importante: nessa análise aí que eles tentaram fazer já com uma análise um pouco multivariada, apareceram os mesmos fatores de sempre, por exemplo a idade, mas uma informação um pouco nova é que os homens estão morrendo mais que as mulheres. A temperatura muito alta também é um fator que adiciona gravidade na doença, e em termos de comorbidade, aquela informação inicial que nós tivemos de que os pacientes hipertensos e diabéticos têm uma predisposição maior se mantém. Então essa é uma informação muito importante para estratificar risco.
Quem precisa ir para a UTI? Eu tenho coletado bastante informação com colegas aí da Espanha, Itália, agora um pouquinho de Nova York e com alguns médicos da China. E as recomendações, elas continuam como, assim, válidas como a gente faz com doentes com outras patologias. Ou seja, o critério para ir para a UTI é um critério que geralmente é baseado numa piora da hipoxemia. Aquele paciente que consegue ficar bem com um oxigênio suplementar em catéter, esse paciente pode ficar na enfermaria, em isolamento, óbvio, mas um nível de hipoxemia maior, onde eu preciso de alguma assistência maior, por exemplo, uma ventilação não invasiva, uma necessidade maior oferta de oxigênio com Venturi, eles já deveriam ir para a UTI. Então eu diria que o critério basicamente que está determinando a internação na UTI é a hipoxemia, que não responde a um simples catéter de oxigênio até de 3 litros por minuto. Para fazer uma recomendação resumida que nós mandamos aqui para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a gente resumiu nesses tópicos as indicações do paciente que passa do isolamento intra-hospitalar para a terapia intensiva. Então, necessidade de mais do que 3 litros de oxigênio para manter saturação adequada, com uma taquipneia persistente, qualquer necessidade de suporte ventilatório não invasivo, porque não recomendamos isso para ser feito nas enfermarias, essa é uma recomendação quase que geral no UTI. A necessidade de ventilação mecânica invasiva, choque e sinais de perfusão diminuída periférica, como hipotensão, alteração do nível de consciência e oligúria. Quais as indicações de ventilação mecânica? Bom, a ventilação mecânica para esses pacientes, ela deve se basear nos mesmos princípios que nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, mas com uma diferença. A experiência da China foi um pouco traumática, no sentido de que eles mantiveram a ventilação não invasiva de uma forma mais agressiva do que se preconiza, e o resultado é que esses pacientes tiveram um prognóstico muito ruim, intubados muito tardiamente, já com uma fibrose pulmonar bem importante, evidenciada por uma complacência pulmonar muito baixa. De forma geral, esses pacientes não cursam com uma piora da complacência pulmonar muito importante. A maioria dos doentes, por exemplo, na Itália, tem uma complacência entre 40 e 60 ml por centímetro de água. Ou seja, são pacientes que conseguem ser ventilados com uma driving pressure relativamente baixa se usarmos uma estratégia protetora de ventilação mecânica. Na China, claramente, a ventilação não invasiva foi usada de forma excessiva. A gente recomenda uma tentativa breve. Basicamente, na Itália eles têm usado muito mais só o CPAP, e se o paciente não responde ao CPAP, ele rapidamente é entubado e passa para a ventilação invasiva. A ventilação não invasiva, ela tem outros problemas. Por exemplo, a gente ainda não conhece direito a dinâmica, mas tudo leva a crer que ela aumenta a difusão de aerossóis no ambiente. Então ela pode ser extremamente perigosa. Então, se você não dispuser de um helmet, a ventilação não invasiva tem que ser usada talvez assim como um suporte imediato para você programar a intubação do paciente, mas não para manter o paciente por várias horas na ventilação não invasiva, como nas outras insuficiências respiratórias hipoxêmicas. E lembrando sempre o velho princípio, quer dizer, um paciente em ventilação não invasiva, ele pode, hoje em dia, como os ventiladores permitem que você meça o volume corrente, um volume corrente acima de 9 ml por quilo, ou um volume minuto acima de 11, são sinais de extrema gravidade, onde a gente deveria intubar o paciente de uma forma programada nos próximos minutos. Só para pontuar melhor o que acabamos de dizer, aqui a gente listou alguns sinais que são considerados sinais de gravidade para um doente que está na ventilação não invasiva, e quando existe aquela dúvida se eu
passo para uma abordagem mais invasiva. Como nós comentamos, a gente não recomenda uma ventilação não invasiva prolongada, ela deve ser simplesmente uma ponte para você planejar uma intubação muito bem planejada. E alguns sinais ajudam a você pensar que você precisa rapidamente evoluir para uma intubação. Entre os sinais, eu coloco aqui uma frequência respiratória acima de 25 e que não melhora, um volume minuto acima de 11 litros por minuto, um volume corrente acima de 9,5 ml por quilo, e a necessidade de você colocar um EPAP de 10 ou mais para manter, EPAP ou CPAP de 10 ou mais para manter uma oxigenação razoável no seu paciente. Então todos esses sinais devem ser considerados como indicativos de que você precisa fazer uma intubação em breve, e obviamente que a FiO2 mais elevada é sempre um sinal de que isso deve acontecer mais rapidamente. Então toda vez que a FiO2 estiver passando de 50%, 60%, a gente, como esse paciente tem uma perspectiva de ficar muito tempo com insuficiência respiratória hipoxêmica, a gente já recomenda a intubação precoce. A última pergunta aqui, que a gente podia fazer um esclarecimento, é como deveria ser a ventilação mecânica invasiva nesses pacientes. Essa é uma questão em aberto, nós temos coletado experiências aí do mundo inteiro. Eu tenho tentado fazer um trabalho intensivo nessa última semana de levantar tudo que a gente tem de dado a esse respeito nessa experiência chinesa, italiana e espanhola. Dos Estados Unidos nós estamos começando a ter algumas informações agora. Então o que se sabe? Que igualmente o H1N1, quer dizer, igualmente a gripe suína, esses pacientes fazem uma hipoxemia desproporcional. E qual é o risco desse tipo de fenômeno? É o que aconteceu na gripe suína. Nós tivemos vários casos monitorados aqui no Hospital das Clínicas. Isso aqui foi um pôster que nós levamos para a ATS e depois foi publicado na revista Clinics, onde a gente mostrava que esses pacientes, via de regra, eles acabam recebendo uma PIP mais alta do que eles mereciam. E isso pela afobação do médico em tentar reverter a hipoxemia. Mesmo em pacientes, se o médico decidir utilizar a tabela PIP-FiO2 baixa do ARDSNET, essa PIP pode ser excessiva. Nós ilustramos muito bem isso daí nessa série de casos, porque, por exemplo, muitos pacientes eles necessitam receber uma FiO2 de 80% por alguns dias, e se você for seguir a tabela do ARDSNET, com 80% a sua PIP mínima é de 18, se não 24 centímetros de água. E isso é claramente superestimado nesses pacientes, porque a nossa estratégia aqui tem que ser uma ventilação mecânica protetora durante várias semanas. Tipicamente esse paciente fica 2 a 3 semanas na ventilação mecânica. Então a minha abordagem aqui seria uma estratégia onde, no fundo, o que a gente quer é como se eu estivesse planejando uma anestesia prolongada por 3 semanas num paciente de pulmão normal. Eu tenho que usar uma PIP mínima para prevenir o colapso decorrente do decúbito gravitacional dependente, e eu tenho que tratar o pulmão normal de uma forma gentil, ou seja, colocando a mínima pressão para que ele fique bem ventilado. E nesse ponto, é exatamente por isso que nós temos recomendado, por exemplo, algumas estratégias como a tomografia de impedância elétrica ou um que a gente chama de uma mini titulação da PIP. Por quê? Porque nosso objetivo é descobrir uma mínima driving pressure que minimiza o colapso causado pelo decúbito, mas minimiza a hiperdistensão nas áreas normais. Quanto a essa PIP, a média, ela provavelmente se situa ao redor de 10 centímetros de água, depende se o paciente é mais obeso ou não, mas ela é extremamente variável para cada paciente.
E isso, então, por isso que nós estamos recomendando uma mini titulação de PIP, onde você explora alguns níveis de PIP, por exemplo, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, e a gente recomenda geralmente de uma forma decremental, sem manobra de recrutamento prévia, e você simplesmente explora qual é a PIP que resulta na menor driving pressure. Aquela mínima driving pressure, antes dela voltar a aumentar novamente, é a PIP que seria a recomendada. Essa estratégia ela está sendo amplamente utilizada no mundo para protocolos de anestesia, e nesse momento parece ser a estratégia mais segura para essa pandemia. Uma informação importante sobre FiO2. 2 trabalhos recentes levantaram uma séria questão sobre a estratégia de fazer uma hipoxemia permissiva. Por quê? Porque esses pacientes podem desenvolver isquemia mesentérica, como aconteceu em um trabalho recentemente publicado no New England, que foi até interrompido precocemente. Então, o target de oxigenação, de saturação arterial, deveria ser 93%, com um intervalo entre 90% e 95%. Então a gente deve evitar a hiperóxia, com saturações acima de 96%, e a hipóxia, com saturações arteriais menores do que 90%. Tá? Então, apesar da extrema hipoxemia desses pacientes, a gente não deveria tolerar uma saturação arterial abaixo de 90%. Acho que essas são as informações mais relevantes. Todos os conceitos de estratégia protetora se aplicam aqui. A posição prona deve ser utilizada com uma certa cautela, porque o que está acontecendo, se você tiver recursos e treinamento, a gente está recomendando, mas o que está acontecendo, por exemplo, na Itália, é que como as UTIs são improvisadas e não há enfermagem suficiente, eles não estão pronando o paciente porque eles tiveram muitos acidentes de extubação. Então depende da organização da sua UTI. Uma estratégia que está sendo muito promissora, por exemplo, tem sido a sugestão do óxido nítrico, porque o óxido nítrico funciona como uma espécie de ponte para que o paciente possa passar essa etapa prolongada de ventilação mecânica sem muita hipoxemia. Alguns pacientes apresentam disfunção cardíaca, bem menos do que os pacientes com gripe suína. Mas a gente tem alguns dados para mostrar que essa estratégia que nós estamos promovendo de mini titulação da PIP, ela é bastante adequada para manter o ventrículo direito sem sobrecarga. Na verdade, ela até minimiza essa sobrecarga do ventrículo direito. Muito obrigado.